Senhor Jesus, mais uma vez envolvidos neste domingo de manhã, agradecidos pela disponibilidade que nos possibilita o aprendizado do Teu Evangelho, para nos colocarmos como trabalhadores da Tua seara. Estamos aqui, Senhor, trazendo conosco o coração aberto, a mente aberta, para recebermos as orientações, os exemplos que a codificação vem trazendo para nós, além das explicações dos mentores espirituais que tanto têm acrescentado no nosso dia a dia. Rogamos, Senhor, que esta proteção possa também acontecer para aqueles desencarnados que convivem conosco, para os nossos familiares que não estão presentes conosco no nosso ambiente, embora não saiam das nossas mentes e dos nossos corações, para aquelas pessoas que estão próximas de nós, que de alguma forma possam se beneficiar das Tuas palavras. Fique conosco, que assim seja. Nós vamos trabalhar o capítulo Pressões por Testemunho, capítulo 27 do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Nós estamos encerrando o livro. E aqui, olha a introdução, que é um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Pressões por testemunho. Para isentá-lo da obsessão, isentá-lo, ou seja, para qualquer um de nós, poderíamos dizer, para nos isentarmos da obsessão, mas o Evangelho coloca assim, para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, e que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Só nesse trechinho aqui, porque esse capítulo, veja bem, esse é o capítulo 28 do Evangelho, e é o item 81, que é o capítulo 28 do Evangelho, está falando das preces, e aqui está falando das preces pelos obsidiados. Imaginem vocês, nós passamos por vários processos de obsessão ou não? Passamos. Todos nós passamos. Qual a obsessão mais clara que todos nós vivemos, dentro da característica, dentro das divisões que o livro dos médiuns fala para a gente dos 3 tipos de obsessão? No capítulo 23, qual é a obsessão que todos nós temos? A simples. Todos nós passamos pela obsessão simples, mas nós vamos ver como que a espiritualidade trabalha com a obsessão simples junto de nós. Entretanto, para nos livrarmos da obsessão simples, olha o que ele diz. Pouco basta. Se todos nós temos, veja, necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria. O que você faz para se melhorar? O que você faz para se melhorar? O que as mais das vezes basta para livrar o obsessor sem recorrer a terceiros. O que você faz para você melhorar? Prece. A prece ajuda? Ajuda? É a pergunta 479 do Livro dos Espíritos. O que ele responde para nós? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas Deus não se limita a observar quem ora, mas quem trabalha. Essa mesma colocação está na Gênese, essa mesma colocação está na Gênese no capítulo 14, no item 46. A mesma. Deus não se limita a observar quem ora, mas aqueles que trabalham. Então não basta a oração, mas a oração, ela vai nos ajudar muito, mas atentemos-nos para o trabalho. Tá claro? E aí o Livro dos Espíritos, para nós entendermos esse papel dos obsessores, olha a pergunta 468 do Livro dos Espíritos. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Os espíritos obsessores, eles se afastam quando a sua vontade deseja o afastamento deles? Afasta ou não? Não.
Pela minha cara, vocês fizeram um ar de dúvida. Sem parar de olhar a minha cara, vocês têm convicção. Olha lá, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do obsessor repele? O que você queria que eles fizessem? Quando não conseguem nada, abandonam aquele campo. Quando eles não conseguem nada conosco, abandonam o campo. Tá claro? Vão embora? Pois é, aí, vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar. Minha filha, qual que é seu nome? Ângela. Prazer, hein? Aqui eu vou pegar o exemplo da Ângela aqui. A Ângela fez a oração. Ela fez a oração para se libertar dos obsessores, ok? Eu sou o obsessor. Ela fez a oração, eu estava aqui, esperando a Ângela abrir uma oportunidade e eu mandando algumas informações negativas para agredi-la. Aí ela fez a oração, com a oração eu me afastei. Eu fui embora? Não. Eu fico aqui. Agora eu sou o obsessor. Isso é mais do que simples. Isso é quase uma subjugação. Não está dando brilho de máscara a pessoa? Não dá treva. Irrita, né? Deixa eu chamar ela para o trabalho, para o final do estudo. Entenderam? Entenderam? Olha só, o bom, porque eu estou de frente para a Ângela, o bom é catar de máscara preta, você vê ela ficando vermelha. Porque se ela tivesse máscara vermelha, a gente ia achar que é reflexo da máscara. Mas por quê? Olha a resposta do Livro dos Espíritos, olha a resposta. Quando eles nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita. Olha eu aqui. Ficam à espreita, como o gato tocaia o rato. Então, eu fico aqui de olho nela. Aí vocês viram o Éder falando assim, nossa, mas esse olhar aí é mais que uma obsessão simples, eu vou chamá-la para o trabalho. Porque se ela se envolve com o trabalho, o que acontece? Eu tenho que afastar. Porque ela vai mudar a frequência, vai mudar a sintonia. Mas no momento que eu estiver ali, eu vou assediá-la. Eu posso ter afastado, mas eu estou de olho. Quando eu afasto, ela tem um alívio. Ela tem um alívio, não é uma libertação. Tá claro isso, gente? Isso é só a introdução. E aí nós vamos pegar o texto. Esse texto ele é de uma riqueza para nós. Pressões por testemunho. O grupo que está indo aqui, olha. Eles estavam indo visitar uma região. Eles iriam visitar uma região, mas antes de visitar uma região das trevas, eles visitaram o médium Sinésio. Sinésio que cumpria a tarefa de papel de polo magnético atrativo. Esse foi o apelido que o Dr. Inácio deu para ele, como isca mediúnica. Isca mediúnica. Por quê? Porque ele tinha uma mediunidade aflorada e ele captava, do positivo ao negativo, ele captava as informações. Veja a equipe. Nossa equipe compunha-se pelos jovens Rosângela e Pedro Elvésio, além desses diversos componentes do bando de Irmão Ferreira. Bando está a palavra entre aspas, eu vou explicar por quê. De Irmão Ferreira, que estariam cumprindo a atividade de defesa. Irmão Ferreira é excelente trabalhador das regiões abismais, graças à sua índole corajosa e seu incomparável poder mental. Tornou-se o que se pode chamar, segundo Dona Modesta, o cangaceiro do Cristo. Enfim, então aqui nós temos duas informações. Primeiro, o irmão Elvésio, o Pedro Elvésio. Olha, você lembra do Elvésio? O Pedro Elvésio é o Pedro Elvésio. Nós convivemos com ele quando a gente estava na juventude. Na juventude, assim, 16, 17, 18 anos. Tem mais ou menos 35 anos que ele retornou para o plano espiritual. Então, Pedro Elvésio, e dentre nós na mocidade, o Éder vai lembrar disso, porque a gente é contemporâneo, né? Quando o nosso cabelo era preto. Quer dizer, o meu era preto, ele tinha cabelo.
Então, vai lembrar desse momento que entre nós da mocidade, ele apresentava uma lucidez entre todos nós do grupo. Tanto que quando ele desencarna, depois dele ter feito uma cirurgia, que ele tinha um problema no coração, e ele, depois dele fazer a cirurgia, ele ainda viveu aproximadamente 2 meses internado no Hospital Vera Cruz, e ali ele confortava os outros pacientes. Ele confortava os outros, ele andava nas alas. Depois dele sair desse movimento, a partir da desencarnação, passado um tempo ele se manifesta numa reunião mediúnica de vínculo conosco, e ele chegou e colocou que para acalmar a família dele, porque ele precisava de passar por isso. Na encarnação anterior àquela de Pedro-Vés, ele trabalhou com espada e ele furou determinadas pessoas no coração. Por isso é que ele estava com problema cardíaco, por ele ter agredido e levado à morte determinadas pessoas como duelista. E aí nos duelos ele agrediu determinadas pessoas, o que feriu o próprio coração. E agora ele desencarnou com o coração dele restabelecido, além das atividades que ele estava envolvido na seara do Cristo. Mas acalme a minha família, porque a minha família tem uma predisposição católica, todas na casa dele. Ele tinha 4 irmãs e a mãe, então todas eram católicas, só ele que era espírita. Acalma a minha família. Tá claro? Ele um pouco mais velho que a gente devia estar com 17, 18, 19, ele tinha entre 23 e 25 anos. Então já tem mais de entre 30 e 35 anos que ele retornou e ele está trabalhando lá, né? Mas além desse trabalho tem o cangaceiro do Cristo. E aí olha só, o cangaceiro do Cristo, tendo vivido as lides do cangaço brasileiro, pernoitou longos anos de sofrimento em psicosferas pestilenciais, adquirindo vasta experiência sobre o modus operandi das trevas. Esse cangaceiro, dos mais influentes, ele trabalhava de forma hipnotizadora com aqueles que eram envolvidos com o cangaço brasileiro. Ele, dos mais influentes, que no plano espiritual é chamado de irmão Ferreira, nós o conhecemos com o seu apelido. O nome dele é Virgulino Ferreira da Silva. Qual é o apelido? Lampião. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Por que Lampião? Por que foi dado a ele esse apelido? Porque ele era tão habilidoso com a espingarda, de tanto atirar, e sai aquela luminosidade, né? Na hora que atirar a espingarda, naquela época, né? E aí deram o nome para ele de Lampião e ele ficou com esse título. Mas ele despertava o medo nas criaturas, fora os enganos que ele cometeu. Os enganos que ele cometeu fez com que ele sofresse anos na psicosfera pestilencial, adquirindo, já que ele estava lá sofrendo, aprendeu ou não aprendeu, vasta experiência sobre o modus operandi das trevas. Depois dessa etapa, que nós não sabemos quanto, aqui não relata, depois dessa etapa de sofrimento, resgatado a pedido de Jesus, destinado a Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, ele passou a compor o esquadrão de servidores da defesa. E essas 3 palavrinhas estão entre aspas. Esquadrão de servidores da defesa, junto do Hospital Esperança. Sua tarimba pode ser concebida pelo fato somente ele e Eurípides conseguirem penetrar os mais inóspitos lugares da inferioridade moral. Só ele e Eurípides Barçanufo. É porque os dois já estão no mesmo grau evolutivo? Absolutamente, gente, nada disso. Olha a explicação. Eurípides, por causa das suas conquistas superiores. Irmão Ferreira, por ser um embaixador do Senhor, entre aspas de novo, embaixador do Senhor, com recursos especialíssimos de força a ele emprestados para fazer o serviço do bem e da remissão de si próprio. Imagine vocês, as entidades o temiam e ele usava os benefícios que ele recebia do Cristo. E aí depois vai vir o diálogo dele aqui com os obsessores,
Aí a gente vai ver a simplicidade com que ele absorvia os conhecimentos. Tá claro isso? Aí a gente pensa assim, nossa, mas Jesus pediu Eurípedes e Bezerra para retirá-lo dali. Por quê? Porque ele já sofreu anos e conhecia como que aquilo ali estava funcionando. Vamos colocá-lo nas lides do trabalho, nas lides do bem. Aí a gente pensa assim, nossa, mas Jesus, uma pessoa lá na treva, uma pessoa na treva. Quem estiver lendo ou já tiver lido o livro Obreiros da Vida Eterna, vai lembrar lá no capítulo 1, ou quando você começa o livro, no capítulo 1, que se chama Convite ao Bem, a entidade que se chama Albano Metelo, guardaram o nome? Albano Metelo? Nome fácil, né? Então, nome comum entre nós aqui, Albano Metelo, conversando com o André Luiz, ele chega e fala assim, eu estava preocupado com o meu crescimento espiritual. Não dei atenção e nem guarida para quem vinha à retaguarda, preocupado apenas em eu tenho que melhorar, eu. Então, preocupado só com o movimento de auto-melhora, certa vez, depois de ter escalado várias montanhas de obstáculos, eu vi uma determinada luminosidade que surgia das trevas. E aí ele viu os espíritos subindo e descendo. Aí ele questiona. Ele para um espírito que ele fala assim, eu vi os anjos subindo e descendo. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Aí ele para mim e fala assim, você não está sabendo não? O Cristo está nas trevas resgatando aqueles que têm condições de serem resgatados e nós estamos levando para o pronto-socorro espiritual. E pronto, o espírito vai embora. Aí ele pegou e falou, meu Deus, eu preocupado só com o meu crescimento e eu estou deixando vários na retaguarda sem ter feito o menor estímulo para eles saírem da apatia na qual se encontram. E aí ele fala para o André, comecei a fazer uma revisão em todo o meu processo evolutivo de crescimento. Se o Cristo sai de onde está e visita as trevas para auxiliar espíritos que estavam apresentando condições de sair, por que ele acha que ele tem que sair ganhando distância? E aí a gente vê por que Cristo teve uma preocupação com uma determinada entidade. Claro que ele não viu o espírito ali sem condições nenhuma. Provavelmente o espírito do irmão Ferreira já estava atolado em sofrimento e redimido, mas sem saber como sair dali, pede Eurípedes e Bezerra para atentarem para aquele espírito e oferecer para ele uma oportunidade de trabalho. Qual a oportunidade? Defesa do Hospital Esperança junto daquele grupo que ele já conhecia pelo convívio. Qual grupo que ele convivia? O grupo dos dragões. Sinésio, aí veja bem, voltando ao médium, Sinésio é um médium aplicado de vastas qualidades em desenvolvimento com seu esforço moral. Médium aplicado. Na noite anterior foi estabelecida uma conexão mental com uma entidade perversa do grupo dos dragões. Aí ele explica aqui quem são os dragões. Já ouviram falar nesse perfil de entidades? Ouviram? Alguns sim, outros não. Espíritos caídos do mal, desde as primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, atenção para isso, não são demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Essa colocação foi retirada do livro Libertação, de André Luiz. Tá claro isso? Então não são espíritos dedicados à perversidade pela eternidade. Não, isso também não existe. Existem espíritos que se alongam, tempos dedicados ao mal, existem espíritos que reagem depois desse movimento de determinado tempo. Mas não existem espíritos criados para a eternidade, para serem demônios. Tudo bem? Enfim, o Sinésio estava dormindo. Vocês viram que tinha lá Maria Modesto Cravo, Pedro Elvésio, Rosângela, irmão Ferreira, e eles foram socorrer Sinésio. Ele acorda,
ele acordou por volta de 7 horas, ele acordou por volta das 7 horas. Acordou por volta de 7. Notamos que às 7 horas e 30 minutos, suas mentalizações pairavam em torno de irritações e aflições inúteis, sem razão. Já aconteceu com vocês da gente acordar? Você acorda bem, tá tranquilo. Depois de 20 minutos, 40 minutos, você começa com um mal-estar que você não sabe explicar e muda o seu humor. Isso já aconteceu? Ou foi só comigo e com o Sinésio? Já aconteceu com todos nós, não já? Aí entrou a obsessão simples. Entendeu? Entrou uma obsessão simples. Nós ainda não sabemos definir se, aqui no livro a gente vai descobrir, essa obsessão foi ele quem provocou em si mesmo ou era de alguma presença de desencarnados. Tá? Já aconteceu com todos nós. Você acorda bem, nossa, hoje eu estou bem, fez a prece e tal. Daí a pouco vem um mal-estar, meia hora, 1 hora depois, não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada. Aí ele coloca assim: digladiava com preocupações da rotina material, sem justos e necessários motivos, enquanto o hóspede infeliz induzia pensamentos de derrotismo e de raiva. Então essa obsessão tinha a presença do desencarnado. Qual desencarnado? Da legião dos dragões. Tá claro? E aí começaram aquelas preocupações, olha, hóspede infeliz, preocupação. Pensamentos de derrotismo e de raiva, preocupações da rotina material, sem necessários motivos. Está tudo caminhando, está tudo fluindo. Você está dando tudo certo, por que começa aquele movimento de mal-estar? E aí vem a obsessão sobre o Sinésio. Na hora que a Rosângela, agora vou contar um pouquinho da história, e depois a gente pega de novo um trecho. Na hora que a Rosângela vê que o Sinésio, médium, trabalhador, está sendo agredido pela equipe dos dragões, imediatamente ela já conversa com Dona Maria Modesto Cravo, que é a coordenadora deste grupo. E a Dona Maria Modesto Cravo, o que ela coloca? Calma, Rosângela. Mas ele vai desenvolver um infarto, um problema coronariano, pela gravidade com que ele está sendo agredido. A Dona Maria Modesto Cravo, calma. A gente precisa dele nesse momento. Ele vai conseguir se sair bem. Essa parte ele vai conseguir se sair bem. Imagine a gente com o conhecimento que a gente tem, com o material que a gente tem, com o tempo de doutrina que a gente já tem. Vocês acham que a gente teria condições de sair dessas obsessões simples ou não? Temos, não temos? Eu vi cabeça falando assim que não. Olha só. Irmão Ferreira com o seu bando, se apressou em tomar posições estratégicas. Não para proteger necessariamente o Sinésio, mas aguardando uma reação do Sinésio. Qual é a reação que o Sinésio precisa ter? A primeira, gente, a primeira. Gente, vocês têm até meio-dia para responder. Qual é a primeira reação? A prece. A primeira, gente. Primeira reação é a prece. Então, o irmão Ferreira já chamou os seus capangas ali, que eles usam o nome, o seu bando, começou a cercar a área e esperando a intuição. Maria Modesto Cravo, Pedro Elvésio, Rosângela, começam a intuí-lo para ele se envolver com a oração. Começaram a intuí-lo. O que ele fez? Ele era médium, com a mediunidade o quê? Aflorada, não era? A hora que ele entendeu a percepção, o que ele fez? A oração. Quando ele fez a oração, caridoso golpe de expulsão provocou o desligamento dessas duas mentes, da dele com os dragões. E o dragão literalmente caído no chão, tal como se houvesse tomado um choque de graves proporções, e nessa hora percebemos a origem do vozerio. Quando aquele dragão caiu a partir da prece, os outros que estavam em volta começaram a execrar aquele dragão, aquele espírito ali, chamando ele de fraco, onde já se viu ele ceder por causa de uma oração banal, uma oraçãozinha à toa, e ele cai ali, e eles começaram a agredir aquele dragão.
Quando eles começaram a agredir o dragão, cai uma rede de acolhimento, com pontos luminosos nos nós da rede. Lembra, faz a ideia da rede de pescar, tá? Com pontos luminosos nos nós da rede, para pegar esses espíritos. Quando eles veem a rede caindo, eles começam a se afastar. Mas não tinha um dragão caído no chão? Tinha ou não? Aí entra o irmão Virgulino, aqui, com a linguagem dele, tá, gente? Com a linguagem dele. O que vós-me-cê acha que vai fazer aqui? Falando para o líder dos dragões, que começou a agredir aquele que caiu. O que vós-me-cê acha que vai fazer aqui? Nós estamos aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a bênção de Deus para todos vós-me-cê. E aí o Espírito chegou e falou: ô, seu cangaceiro estúpido, quanto tempo você acha que vai ficar protegendo esse fracassado que está aí no chão? E aí o Virgulino responde: isso eu não sei responder, mas que agora nós vamos ter uma conversa de homem para homem, isso nós vai. Você vê a energia dele? Nós vamos ter uma conversa de homem para homem, isso nós vai, tá? Ou seja, isso faz com que a segurança dele, qual a palavra que ele usou antes? Nosso Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo a profundidade? E aí ele chega e fala assim: a rede descia então, provocando medo em todo o grupo pela natureza das forças elevadas que emitia. Com incrível rapidez, os dragões se dispersaram, entre palavrões e blasfêmias e juras de vingança. Ficou somente o obsessor caído. Irmão Ferreira, literalmente, pegou aquele obsessor, colocou no colo e levou para um posto próximo às nossas movimentações. Rosângela, antes da saída do cangaceiro, disse a seguinte questão para ele. Perguntou para o cangaceiro, colocou ele no posto de socorro. Na hora que o cangaceiro estava saindo, ela falou assim: já que o obsessor vai ser beneficiado, o que o meu irmão fará pelo médium? A pergunta dela. O que agora o irmão Ferreira vai fazer por Sinésio? O que vai fazer pelo Sinésio? A fala dele: ó, menina, se vós-me-cê quer paparicar menino sadio, pode ficar aí. Porque o médium está sadio ou não está? Tá. Se vós-me-cê quer paparicar menino sadio, pode ficar aí. Vou para onde Jesus correu com suas bênçãos. Vou acudir os obsessores. Isca é para ser devorada. O que interessa é o peixe devorador. E soltou sua tradicional e alto-sonante risada. Todos rimos do inesgotável bom humor do irmão Ferreira em pleno movimento de tumulto e atenção. É muito interessante porque ele não estava preocupado com o médium. O médium fez a oração, já tirou o obsessor, ele estava preocupado em acudir os obsessores, principalmente os dragões. E ele vai acudir os obsessores. E aí o Elvésio fala assim: que bênção que é a mediunidade de Jesus. Quer dizer, não precisaria ficar ali preocupado com o médium, não, gente. O médium já estava liberto a partir da oração. Caiu o obsessor, tanto que depois a postura do Sinésio muda a partir da oração. Tá claro? Sim, Elvésio, é uma bênção incomensurável, disse Dona Modesta. Mas a Rosângela coloca assim: por que o irmão Ferreira nem se preocupou com o médium? Ora, olha a fala da Modesta. Aqui, o necessitado a ser socorrido era o dragão enfermo. O médium é apenas a isca. Por isso ele disse, qual a frase? Isca é para ser? Não, devorado. Isca é para ser devorado. Ele nem preocupou. Por quê? Porque chegou, pegou a isca, pronto. Começaram a atender aquele obsessor. Aí ele fala assim: o médium era apenas a isca. Ele tem o cérebro que assinala a prece com maior vitalidade, ordenando suas substâncias e promovendo a harmonia. E aí, gente, entra o ponto relacionado a nós. Como eu disse,
Todos nós já passamos pelo processo de obsessão simples, invariavelmente. Todos nós já passamos. Em determinados momentos, nós somos instrumentos de trabalho dos mentores espirituais. Quando nós lembramos disso aqui, ó. Lembra da prece, lembra de uma página, lembra, faz. Lembra e faz. Então tem gente que fala assim, a prece não adiantou nada. Não é que não adiantou. Ela vai te trazer o alívio. O que vai acontecer com o Sinésio? Ele está afastando da casa? Não. Ele não está afastando das tarefas. Ele simplesmente vai continuar voltado para as tarefas. Ele está aliviado. Isca é para atrair. Isca é para atrair. Atraiu? Atraiu. Aquele ali vai ser resgatado. O que o irmão Ferreira vai fazer? Vai atrás de outros. Por quê? Porque a tendência dele é socorrer. Tá claro isso? Oi, Valdemir. O próprio Cristo falava, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Na verdade é que na Terra praticamente não tem ninguém são. Mas tem quem está mais em estado grave. Por exemplo, o médico fala assim, se tem 2 pacientes, um está ruim, o outro está mais ou menos, ele vai curar aquele lá. O outro, às vezes ele se recupera, ou tem uma medicação, vai o que dá o pior. Sim. Porque ele era vítima da obsessão. Uma obsessão está pior que ele. Né? Sim. Você vê que as lições, elas vão chegando para nós, vai acudir. O Sinésio, ele estava sendo acometido pelo processo de obsessão simples, mas o obsessor está pior. Tanto que, aliás, pegaram um exemplo, né? Que tem hora que você fica pensando, quem que parece estar pior? Porque a nossa ótica é a mesma da Rosângela. Eu acho muito legal porque a Rosângela, ela tem a visão da Terra. A visão da Terra é uma visão absolutamente limitada. Mas ninguém vai acudir o Sinésio? Não, eu estou preocupado com a isca. Eu tenho um amigo que ele é médico. Quando ele fazia residência, ele chegou para o chefe dele e falou com o chefe dele assim, que ele não concorda, eu não concordo com esse, a gente ter que escolher qual paciente que vai viver, qual paciente que vai morrer, se precisar de um CTI, a gente tem que ficar escolhendo. Aí o chefe dele, né, que é o preceptor, chegou e falou para ele assim, olha, mas não tem outro jeito, se a gente não tem a vaga. Ah, não, mas eu não concordo com isso não. Eu penso que entrou, eles têm que ser assistidos e tal. Esse estava fazendo residência em cirurgia geral. E aí o chefe dele, tranquilo, anos de experiência, chegou e falou assim, tá certo, a gente respeita a sua opinião. Não entrou em discussão. Passado umas 2 semanas, ele falou assim, aí eu tive uma lição, que o meu preceptor, o mesmo que eu falei que eu não concordo, ele falou assim, deixa eu te falar, nós estamos com 2 pacientes em estado extremamente grave, estão no CTI, estão na enfermaria. Acabou de abrir uma vaga no CTI, os 2 estão extremamente graves. Um está com 27 anos, o outro está com 68 anos. Eu vou deixar que você escolha quem que vai para o CTI, porque eu tenho um plantão em outro hospital, eu vou deixar que você escolha. Quem que vai para o CTI? Ah, só um detalhe, aquele que você não escolher pelo quadro de gravidade, deve falecer em menos de 12 horas. Foi embora. O que aconteceu? Quem que ele escolheu, gente? O mais novo, de 27 anos. Ele falou, Emerson, foi a maior lição que eu tive na minha formação na residência. Eu escolhi o de 27 anos, o de 27 anos a gente proporcionou o bem-estar dele, ele se recuperou e em 7 horas o de 68 desencarnou. E aí no dia seguinte o chefe dele chegou e perguntou, e aí meu filho? Ele falou assim, foi do jeito que o senhor falou. Só, e não teve mais. Então tem hora, você veja, a nossa ótica é uma ótica limitada. É uma ótica limitada, é o sistema, gente. O sistema é esse. Tá claro isso? A Rosângela, ela quer atender o médium, os espíritos que estão com uma visão mais ampliada, e agora eu estou pegando a própria visão da Maria Modesto, do irmão Ferreira, que estão com uma visão ampliada, falam, olha, quem está necessitando é o obsessor. Aí, o que ela coloca para nós aqui? Em toda obsessão, a dor maior é sempre daqueles que não têm um corpo físico para abafar as traumáticas reminiscências de outros tempos. Isso aqui é extremamente importante para nós. Em toda obsessão,
A dor maior é do obsessor, não é a nossa. Não é a nossa. Eu, enquanto aqui obsediando a Ângela, enquanto eu obsediando a Ângela, a dor maior é a minha, não é da Ângela. Por quê? Porque depois que ela se liberta dessa dor, a vida dela flui. E ela trabalha, e ela estuda, ajuda filho, trabalha com marido, ajuda a casa, vai lá, visita a família, faz não sei o quê, visita a instituição. E eu continuo envolvido na minha dor. E aí olha o que ela fala. A dor é sempre maior daqueles que não têm um corpo físico para abafar as traumáticas reminiscências de outros tempos. Porque a minha dor no campo do meu inconsciente, ela vai me agredindo dias, anos, séculos, dependendo do meu estado de rigidez. Se eu tiver muito rígido, eu permaneço naquele estado. Tá difícil? E aí também existe o caso de que muitos obsessores recebem carga negativa de outros grupos que não querem a melhora dele, porque ele sofre mais do que o próprio encarnado. Né? Aqueles outros que não querem a melhora dele, mas ele quer a melhora, igual esse dragão aqui caído, ele aceitou o colo. Depois ele é tratado, mas ele aceitou o tratamento. Porque você pode receber uma carga? Pode. Como nós vimos lá no Obreiros da Vida Eterna, nos capítulos 9 e no capítulo 10, quando a equipe da espiritualidade vai em regiões extremamente graves de trevas, aonde eles passam por regiões de dor, aonde tem espíritos na forma de sáureos. O que são espíritos na forma de sáureos? Estágio primitivo do lagarto, na forma dos sáureos. Espíritos na forma de lagartos. Quando esses espíritos saem do pântano, primeiro que quando começa a atravessar o pântano, a irmã Zenóbia dá um recado. Qual o recado da irmã Zenóbia? Eu adoro esse recado, gente. Qual o recado da irmã Zenóbia? Silêncio. Nós vamos atravessar essa região e precisamos fazer silêncio. E a região, lembra a água contaminada ali que fica pululando, tá? E aí na hora que está atravessando ali, o André Luiz faz uma pergunta para o espírito de Jerônimo: jazem aqui almas humanas? Ô gente, o que a Zenóbia pediu? O que a capeta fez? Falou? Não é para falar. Se é silêncio, não é para falar. Aí eu vejo, André, eu falei, gente, é a nossa dificuldade na Terra. É a nossa dificuldade de seguir uma regra. Uma regra. Silêncio. O que o Jerônimo respondeu para ele? Silêncio. Jerônimo nem falou. A Zenóbia acabou de pedir silêncio. Aí ele falou assim: jazem aqui. Foi cochichar no ouvido de Jerônimo. Se é silêncio, é silêncio. Não, se cochichar pode. Ô, gente, brasileiro adora isso. Você tem uma lei. Mas será que isso assim pode? A gente quer burlar. Silêncio. Silêncio é silêncio. Jazem aqui almas humanas. Jerônimo olha para ele. Só dele falar essa frase, os espíritos começaram a vir. Quando eles começaram a sair do pântano, eles tinham a forma de sáureos. Fase inicial dos lagartos. Olha o estado perispiritual com que eles se deformaram. Estado perispiritual no qual eles se transformaram ali. Sáureos. E aí a Zenóbia já chama os seguranças, aqueles guardas que carregavam jatos de raios, não para queimá-los, mas para assustá-los. E aí começa a soltar os raios ali para eles continuarem passando. Tudo por causa de uma frase. Tudo porque não é atendido uma demanda. Eles voltam para o pântano nos seus sofrimentos. Se eles voltam para os seus sofrimentos, imaginem, eles não têm o corpo físico para abraçar, para abafar as traumáticas reminiscências de outros tempos. Eles estavam com o estado íntimo deles extremamente perturbado. Pode falar, filha. É o seguinte, somente no corpo físico se
se pode queimar dores. O corpo espiritual é mais fácil ou mais difícil? Somente no corpo físico que a gente pode se libertar das dores? Se a gente estiver no campo do espírito, é mais fácil? No campo do espírito, é mais fácil a gente estar atento à realidade, que aqui a gente estuda. No plano espiritual, a gente vê e a gente sente. Aqui a gente estuda. Aqui a gente está estudando. Ah, mas eu posso fazer minha evolução só no plano espiritual? Não. A gente faz melhoras no plano espiritual. A gente absorve lições. Vocês vão observar lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 6, no capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio. Otávio ficou 30 anos estudando no plano espiritual, depois de ter sido resgatado das trevas. 30 anos estudando, com a companhia de 6 entidades que o ajudavam. Quando ele reencarna, ele se perde por volta de 20, 21 anos. Reencarna. E ele se perde, desencarna com 40 e poucos anos, vítima do chamado suicídio inconsciente, envolvido com as viciações e as dificuldades que ele se prontificou no capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio. Ou seja, ele estudou 30 anos. O estudo, ele vai nos fortalecer para nós darmos conta aqui das dificuldades. Viu que a preocupação não era o cinésio? Médium, trabalhador, consciente, estudado, envolvido com a solidariedade, envolvido com discernimento, tem bom senso, ele vai se cuidar. Não foi a primeira informação que a gente trouxe aqui? Primeira, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai se cuidar. Estamos preocupados por quê? Porque esses são as chamadas iscas. Pode falar, filho. Esses irmãos que não regrediram, né? Pararam no tempo, eles perderam a forma de ser espiritual deles. Vai precisar de uma reencarnação para eles recuperar aquele espírito, ou eles vão para o mundo, aquele que se fala, provas, expiações, regeneração, o mundo primitivo? porque pelo jeito espírito, Mas aí aqui, sabe o que acontece com eles? Alguém sabe? Também não. Eles estão de parabéns. Tá? Não sei não. Aqui, é claro que pelo processo autoagressivo no qual eles se promoveram, a dificuldade passa a ser maior, o processo autoagressivo. Mas eu dizer para vocês para onde eles vão, graças a Deus eu também não sei. Não sei nem para onde eu vou, que dirá os outros. Tá certo? Se Deus nos permitir que a gente continue na Terra, se Deus nos permitir, para quando a gente voltar, porque muito provavelmente esta é a nossa última encarnação no plano prova e expiação. Muito provavelmente. Conforme coloca Joana de Ângeles para nós na mensagem A Grande Transição, psicografada por Divaldo Franco no ano de 2006 no Rio de Janeiro. Queiramos ou não, nós vamos entrar no movimento de regeneração. E ela coloca da importância da consciência, da responsabilidade pessoal. Cada pessoa se envolva com o seu bem-estar. Se envolva com o seu bem-estar. Porque queiramos ou não, entraremos no movimento de regeneração. Nessa mensagem ela diz mais. Milhares de espíritos da seara do Cristo em perfil angelical, atenção, em perfil angelical, estão chegando na Terra para fazer a entrada efetiva na regeneração. Se milhares de espíritos estão... Depois vocês vão ler a mensagem, que ela é muito rica de informações. Tá? A Grande Transição da Joana de Ângeles. Então ela traz para a gente consciência da responsabilidade pessoal. Ela coloca lá, consciência da responsabilidade individual. Entenderam? Então, veja bem, todos nós, e esses aqui, também terão lá suas dificuldades. Gente, nós não sabemos nem por quais nós passamos para estarmos aqui hoje na condição que estamos, nós não sabemos não. Mas achar que eles estão tão piores do que a gente, nós não sabemos se já nos prontificamos lá atrás, séculos ou milênios, e a gente está na Terra até hoje. Tá claro? Graças a Deus, numa condição diferente que nos permite fazer o processo de crescimento. Tudo bem? Nossos irmãos da Terra tratam os obsidiados como vítimas dos cobradores impiedosos. A gente acha que o obsidiado é vítima. Nossos irmãos da Terra, isso aqui é a fala da Dona Modesta,
tão somente porque não conhece com nuances os infinitos e complexos dramas da mente, sem o torpor da matéria. Se pudessem conceber semelhantes dores, chorariam pelos que aqui se encontram. Se nós pudéssemos aprofundar nas dores deles, aí eu volto à pergunta que você colocou, imagina a dor deste, que a partir daqueles raios luminosos, para assustar, aprofundam no pântano. Aí vocês poderiam estar pensando, mas o que vai acontecer com eles? Aí o que a irmã Zenóbia coloca? Quando eles chegam numa ilha, num oásis, onde podia dialogar, ela fala assim, agora nós podemos conversar. Quando a gente não atendeu aqueles que nós os denominamos sáurios, é porque não é a missão no qual a equipe se dispôs. Entretanto, eles serão atendidos pela casa de Fabiano, que voltarão aqui. E a casa de Fabiano e os espíritos que trabalham na casa de Fabiano voltarão para assisti-los e ajudá-los. Ninguém, absolutamente ninguém, está abandonado do contexto de auxílio da providência divina. Tá claro? No momento que pôde conversar, aí ela aliviou o coração ali daquele grupo. Tudo bem? Dúvida? Oi. Aquele livro lá do Conciliação, ele falando sobre Hitler, que ficou 2000 anos numa jaula no plano espiritual. Quando foi solto, fez aquilo que ele fez, né? E agora o Chico fala que vai ficar mais 1000 anos preso lá, quer dizer, a misericórdia ele dá a oportunidade, mas ele vem com aquele negócio de dominar, destruir. Né? Fiquei circuitos até não sabe quanto tempo vai ficar nesse ideal. Né? Sim. Ele ficou, na realidade, o Miramês coloca para nós ali no livro Francisco de Assis, que Hitler ficou preso aproximadamente 1000 anos para a consolidação do cristianismo na Terra, desde a crucificação até a chegada de Francisco de Assis, que data 1000 e alguma coisa, até 1100 e alguma coisa, a vinda de Francisco de Assis. Nesse período, Hitler ficou preso para a consolidação, isso é o que Miramês traz para nós, tá claro? Para a consolidação do Evangelho. Depois que ele fica liberado dessas celas, ele começa a criar as situações de mal-estar que eu acometia no seu estado íntimo. E depois ele encarna. Eu não tenho a informação do após, depois que ele desencarnou, eu não tenho essa informação. Tá claro? Assim, ele está preso, ele está em tal lugar. O Divaldo Franco, numa mensagem, Você e a Paz, o Divaldo Franco coloca que é possível, a fala do Divaldo, é possível que ele esteja encarnado em plano inferior ao da Terra, porque não tem mais condições dele voltar e acompanhar o processo, mesmo que seja em situações graves, pelo perfil de agressões na qual ele se envolveu. Tá claro? Então, o Divaldo Franco faz essa colocação. Outros colocaram, que aí já outros espíritos, já colocaram que ele está numa região de isolamento, numa colônia em Plutão, e Gandhi pediu diretamente a Jesus para acompanhar o movimento dele, para convertê-lo das agressões da guerra para o sentimento de paz, embora vá demorar séculos. Tá claro? Mas são só informações. Por isso que eu prefiro passar a informação. O Divaldo falou isso. O livro está falando isso. Porque aí a gente fica mais tranquilo com as informações que nos trazem mais segurança. Oi. O João achei a resposta. Tá ótimo. Eu perguntar se espírito morre, mas não, a vida é eterna. A vida é eterna. Tá? A gente vai e volta, né? Vamos lá. E por que aí entra o nosso dia a dia, tá? A gente está trabalhando? A gente está estudando? Gente, estamos ou não? Eu não estou vendo nem a cabeça mexer. Eu não. A gente está trabalhando, está estudando? Tá, ok. Então, isso atende uma colocação de Aniceto conversando com André Luiz no livro Os Mensageiros. No final do livro ele coloca assim: aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade, é lei. São as falas de Aniceto. Aquele que opera.
Você trabalha? Você trabalha na sua casa, trabalha na empresa, trabalha no ônibus, trabalha no escritório, trabalha na repartição pública, você trabalha por sua conta, você trabalha no seu escritório de engenharia, no hospital que você está envolvido, você trabalha. Trabalha. Então, aquele que opera. E coopera, ou seja, faz além do trabalho. Aquele que opera e coopera, porque cooperação é solidariedade. Operar não é solidariedade, você precisa do pão, você trabalha. Qual é a primeira coisa que as pessoas falam quando falam assim, nossa, se eu ganhar na loteria, qual a primeira coisa que a pessoa diz que vai fazer? Parar de trabalhar, por isso que não ganha. É por isso que não ganha. A maioria das pessoas fala parar de trabalhar, mas a maioria continua jogando. Mas não ganha mesmo. Pode mudar o projeto, mas olha, um projeto tem que ser mudado de forma sincera. Tá? De forma sincera. Por quê? Porque Tiago, no capítulo 4, no versículo 16, coloca para nós assim: se pedires e não fores atendido no teu desejo, é porque você pediu mal, apenas para atender os vossos deleites. O que Tiago está falando? A gente pede e não é atendido. Por quê? Porque pede mal, não sabe pedir. Ah, porque eu vou ganhar, mas quando eu ganhar, a primeira coisa que eu fazer é parar de trabalhar. Ah, então Deus já sabe, esse aqui tira da lista. Esse não ganha. Você vê que ganha pouquinha gente, mesmo assim, depois que é danado, para de trabalhar. Porque, veja bem, a gente está operando, aquele que opera e coopera. Trabalha e ajuda, trabalha e ajuda, trabalha e ajuda. Aproveita a energia, aproveita o bem-estar, aproveita a saúde física, aproveita a saúde mental, aproveita a saúde emocional. Trabalha e ajuda, trabalha e ajuda. Aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade, não é porque Jesus é amigão nosso mentor é amigão do peito ali, ó. Isso não é promessa de amizade, não, é lei. Isso é lei, você faz, você recebe. Você não faz, não recebe. Está na lei. Está na lei. É claro que essa lei funciona muito mais para a nossa idade que para os jovens, né? Porque eles não estão fazendo nada e estão recebendo. Meu filho, quantos anos você tem? 17. Eu vou pegar essa teste aqui. Qual é o seu nome? Davi. Eu vou pegar o Davi. Quem mandou vir para a reunião de salão? Era para estar lá na mocidade. Veio aqui e virou exemplo. Ah, claro, podia estar lá no grupo de jovens. A próxima vez que ele vê da porta que sou eu, ele vai falar, tô fora. Ele já vai entrar. Porque, veja, na idade dele de 17 anos, faz parte daquele perfil dos jovens que mais recebem do que fazem. Não precisa de você contestar, porque nós estamos no tribunal. Mas como eu sei que assim está funcionando com os jovens, imaginem de onde nós viemos e o que nós já fizemos para chegarmos no ponto em que chegamos. Os jovens estão recebendo mais do que o que estão fazendo. Aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor, porque isso não é promessa de amizade, é lei, é ação e reação, é causa e efeito. Se estamos trabalhando, por que eu peguei esses exemplos? E peguei o Davi. Davi, você discorda do que eu disse? E olha a minha postura com os pais do lado. Ai dele se ele discordar. Eu cruzo os braços, estufo o peito e falo, discordo para você ver o que vai acontecer lá fora. Tá claro? Agora vocês imaginem, olha a pergunta da Rosângela. Por que é permitido que um médium com o campo mental ajustado passe por esse tipo de transtorno? Se a gente opera e coopera, por que Deus permite a gente passar por esse transtorno, gente? Não seria mais justo poupar-lhe, já que vem burilando seus pendores e buscando crescimento? Todos nós temos esse questionamento. Eu estou tão envolvido com a doutrina espírita, tem 2 meses que eu estou fazendo campanha do quilo. E a gente já se acha, tá claro? A gente já se acha burilado. Aqui, não seria mais justo poupar-lhe, já que vem burilando seus pendores e buscando crescimento? Com sinceridade, dona Modesta, com sinceridade, não consigo entender a razão de uma obsessão em tão esforçada criatura. É bom porque nós temos alguns leigos que nos defendem, né? Nós temos alguns leigos que nos defendem. Aí, dona Modesta, lúcida, filha querida,
Ah, é muito bom, né? Quando aparece um filho querido, uma pessoa que te irrita. Que tem pergunta que irrita a gente. Aí ela chega e fala, filha querida, ô gente, aqui, perguntaram pro Chico assim, o que é ter paciência? O que é ter paciência? Aí o Chico falou assim, quando você der conta de responder a mesma pergunta, do mesmo jeito, sem alterar a face, sem mudar o tom de voz, por várias vezes, você tem paciência. Acabou. O que o Chico está dizendo? Ninguém tem paciência. A pessoa te pergunta uma vez, você responde. A segunda vez, você muda o tom de voz. A terceira, você fala assim, você é surdo? Então o Chico pergunta o contrário. Se você der conta de responder a mesma pergunta várias vezes, sem mudar a expressão facial, sem mudar o tom de voz, você tem paciência. Então ele diz o quê? Olha, nós não temos paciência. Aí quando eu vejo, a Maria Modesta responde assim, filha querida, o que você queria? Que Sinésio ajuntasse luz somente para ostentar grandeza? Como que ele vai ser provado? Que bens adviriam de uma mediunidade se o médium, a pretexto do sossego justo, não mais desejasse usar a sua luz para exterminar as trevas do mundo? Essa é a chamada pressão espiritual por testemunho. Aí vem o título. Essa é a pressão por testemunho. A gente vai ser pressionado, gente. Tem pessoas que falam assim, nossa, depois que eu comecei na doutrina, minha vida... Por quê? Porque você está sendo pressionado. Mas por que você está sendo pressionado? Lucidez, você está adquirindo. O que eu quero dizer com isso? Se alegra quando você for pressionado. Se alegra. Porque você está sendo testado. Se não acontecer nada. Ô, gente, pega o exemplo das escolas. 2 anos de pandemia. Os meninos não sabem nada. Sabem nada. Eles não estudaram. Ah, eu fiz várias provas e as provas com a nota lá em cima. É claro que tá com a nota lá em cima, gente. Fazendo prova em casa com o computador de um lado, celular do outro, consulta o colega na rede social. E foi uma salada só. Os meninos não sabem nada. Por quê? Porque não tem o teste. Todos nós precisamos do teste. Isso é da vida. Isso não é invenção de direção de escola, é invenção de sistema educativo. Não é não, gente. Nós recebemos o teste da espiritualidade. Então, o que ele chama para nós? Pressão, ela chama, né? Pressão por testemunho. Pressão espiritual por testemunho, que é o nome do texto. Quando quadro comum na vida dos trabalhadores do Cristo, mesmo quando guardam cuidado e vigilância, e aí eu vou trazer para vocês aqui, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 42, vigiai, pois, por quê? Por quê? Qual o resto da passagem? Vocês estão estudando o Evangelho de Jesus, não? Sabeis a hora que será chamado. O Éder e a Graça não vai responder, não. Vigiai, pois. Isso é bullying com Éder. Com os dois. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Vigiai, pois, você não sabe que hora que você vai ser testado. Então, pressão por testemunho chega para todos. Olha, quadro comum na vida dos trabalhadores do Cristo, mesmo quando guardam cuidado e vigilância, devoção e disciplina, com a conduta, são chamados a servir e testemunhar os valores adquiridos. Todos somos chamados. Está claro isso? Foi difícil o texto? Você entendeu, Davi? Se você não entrar de novo, eu vou entender que você está gostando da mocidade. Tá claro? Então... Então ele vai fugir, né? Não, mas é porque ele gosta da mocidade. É por isso. Ele já sabe o destino aguarda. Ô Emerson, isso tudo vai pro YouTube e os amigos do Davi podem ir. Ah, tem esse detalhe. Tá gravando aqui. No... Ainda nem lembrei desse detalhe. Ele tá no salmo. Não tira essa parte não, tá, meu filho? Nós vamos precisar do Davi lá. Tá bom? Nós vamos precisar dele. Gente, olha só. Então, eu gostaria que a gente não se contentasse com essas informações que nós estamos estudando. Não se contentem. Aprofundem, concordem, discordem.
que a gente precisa aprender, não só pelo movimento de assimilação, mas pela concretização daquilo que nós estamos estudando. O movimento é de ação, o movimento não é de teoria. A teoria, ela alicerça, nós estamos alicerçados. Mas a condição de cada um é autoavaliação. Não é a gente que vai avaliar terceiros, não vamos avaliar familiares, cada um se avalia. Pressão por testemunho. Recebeu movimentação de dor, de dificuldade, de transtorno? Antes de abrir espaço para o pânico, para o desespero, avalia. Lembram aquele movimento do barco da fé? Quando Pedro chama o Cristo e o temporal, lembram disso? Lembram. Qual é a primeira frase de Jesus? Homens de pouca fé. Por quê? Porque abriu espaço para o desespero. Antes da gente abrir espaço para o desespero, veja com quem você está caminhando, como você está caminhando. De repente você está recebendo uma pressão pelo testemunho. Então, dê o seu testemunho. Coloque em prática aquilo que está estudando. Revigore o seu estado íntimo. Tenta entender que você está sendo instrumento que às vezes tem desencarnado que se aproximou justamente para ele ser resgatado. E é o que a Maria Modesto coloca para nós aqui. Muitos dos obsessores estão em sofrimento incomensurável. Por quê? Porque deixam de nos obsediar, mas eles continuam com a dor no seu estado íntimo. Então o nosso momento é de testemunhar o que a gente está estudando. Façamos o melhor que a gente puder nessa relação com a espiritualidade. Oi, filho? Aceite, transforma-os. E não aceitá-los e transformá-los sem o auto-objetivo. Aí vem o autoconhecimento. Se aceite, se transforme. Por quê? Porque muitos que estão conosco estão nos observando, mas eles veem que a gente está lutando também. Isso para eles significa que todos nós temos as mesmas oportunidades e estamos lutando juntos. Com um diferencial, estamos no corpo e temos o corpo como fuga nos momentos de desespero, por exemplo, estado de sono, e eles não têm. Tá claro? Nós vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã. Fique conosco, que assim seja.